Muito bom dia para todo mundo, boas-vindas a você que estava pesquisando coisas pela internet, acordou 6h30 da manhã, ou então de repente viu depois, assim, que viu lá o nosso link. Gratidão por mais uma vez estar aqui conosco também. Então, estamos aqui no Caminho do Espiritismo trazendo Ângela Moraes, membro do Sejus, e membro também da EFLOS, e também participante de um programa muito interessante, que eu recomendo que vocês assistam também, chamado Ciência e Religião, aqui no canal Paz e Bem. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Felipe? É um prazer estar aqui com vocês. Lembrando aí, né, que esse programa Ciência da Religião são várias entrevistas aí com pesquisadores que estudam diferentes religiões. Então, seria bom, né, se vocês tivessem curiosidade, dar uma passada lá e às vezes acho um tema interessante, né, para ver a opinião da academia sobre esses fenômenos religiosos, sobre líderes religiosos, questões que são importantes, né, para a religião. Mas hoje aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre espiritismo, né? E especialmente da Revista Espírita, que é pouco conhecida de muitas pessoas, não é, Felipe? As pessoas conhecem mais o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a Revista Espírita, que, assim, trazem várias curiosidades sobre aquele espiritismo nascente no século XIX, pouca gente conhece. Com certeza. E hoje tem algumas coisas que Kardec resolveu falar justamente do primeiro ano dessa revista, que é a revista de janeiro de 1860, ou mudou o ano, não teve Réveillon para a gente, mas de qualquer forma mudou o ano, fica aí para a gente, né? E agora tem uma moda também, pessoal, ao invés de fazer aniversário, faz mêsversário também, né? Especialmente durante o primeiro ano dos bebês, a gente fica enlouquecido, mal acabou já ter outra festa, mas aqui a gente faz de outra maneira, a gente muda o mês, muda o tema, e tem a oportunidade de falar de alguns pontos aqui importantes. E uma coisa que é interessante, né? O manancial que Kardec deixou e que muitas vezes é deixado de lado, e que ajuda a entender determinados aspectos da própria obra considerada mais consagrada, que ele mesmo chamou de obras fundamentais. E aí temos, Exatamente. e aí temos o Espiritismo em 1860. O que Kardec resolveu ressaltar? Justamente estamos em janeiro de 1860, né? O que será que ele Né? resolveu falar? Uhum. A revista está aí dividida por meses, né? Então, em 1860, em janeiro, ele publica, na verdade, 7 artigos e comentários, Felipe. E o primeiro na verdade, um editorial de Kardec aí falando dos 3 anos de circulação da revista. E nesse editorial, ele vai, assim, pontuar duas coisas, né? O entusiasmo que ele tem em relação à divulgação do próprio espiritismo ali na França, naquele momento, mas também uma preocupação com os adversários do espiritismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse entusiasmo de Kardec, né? Porque, afinal, ele estava ali, de certa forma, motivado em continuar o seu trabalho. Kardec, assim que ele lança o Livro dos Espíritos, né, isso vai fazer com que várias pessoas, estudiosos do mundo inteiro, escrevam cartas para ele. Então, ele recebia um volume muito grande de cartas. E isso é possível a gente ver na própria revista, em que ele cita várias dessas cartas, comenta várias dessas cartas, vindas aí principalmente de toda a Europa. E aí muitas pessoas sinalizando para ele que compreendiam de fato a essência do espiritismo. Ele inclusive cita que o Livro dos Espíritos, né, uma determinada edição lá tinha se esgotado muito rapidamente. Pontua também que o espiritismo ele atingia muito as classes esclarecidas ali da França, da Europa. O que eram essas classes esclarecidas? Eram aquelas pessoas mais racionais que tinham um certo grau assim de educação e que levavam a sério, né, o estudo do espiritismo. Ele também faz questão de frisar que o espiritismo, por ele tocar muito na vida futura, por ele falar muito sobre a felicidade possível e permanente se você adota determinados tipos de valores e comportamentos, isso perdura inclusive após a morte, faz com que o espiritismo tenha essa aceitação, tá? Então, nós temos aí a racionalidade como um ponto, né, de aceitação, temos aí
vamos dizer assim, uma tese sobre essa vida futura, que em outras religiões era muito, assim, sem muita concretude, não se sabia exatamente o que acontecia após a morte, então Kardec vai trazer todo, né, um conhecimento sobre essa vida, o que que o espírito, quando desencarna, vai passar para o lado de lá, e aí não é uma coisa assim tão diferente, né, como a gente ou algumas religiões pensavam no passado. E ele fala dessa possibilidade de felicidade duradoura, né? Porque o espiritismo aí apresenta, comenta alguns propósitos da vida e faz com que você se de fato investir, né, na ética, investir em valores humanos, né, você vai ter, do ponto de vista espiritual, seja aqui encarnado ou desencarnado, uma condição bastante satisfatória, né? E ele também, nessa parte, né, de entusiasmo com o espiritismo, ele tenta, né, sempre reforçar que o espiritismo tem bases científicas, ou o que ele chama lá também de bases naturais, que não é um fenômeno sobrenatural, que existem explicações para ele, e de forma que o convencimento das pessoas naquele momento do século XIX se dá muito em razão dessa base racional, experimental do espiritismo. Bem, mas ele também vai citar, né, porque nem tudo, né, são coisas boas, o espiritismo ele enfrentou resistência em vários sentidos. Ele enfrenta resistência dentro da igreja, no caso a igreja católica naquele momento, e enfrentou bastante resistência na academia, apesar desse esforço de Kardec de dar base científica para as ideias espíritas. Então, o espiritismo ele causava bastante controvérsia. E essa controvérsia, Kardec pontua que muitas delas elas eram sem objetivo, porque as pessoas às vezes condenavam ou comentavam sobre as ideias espíritas sem ter lido uma única linha do espiritismo que ele havia publicado. Então, não é que Kardec rejeitava a crítica, mas ele não concordava que essa crítica fosse feita a partir de crenças e a partir de ignorância em relação às ideias espíritas. Então, isso é muito importante, né? Até hoje a gente percebe isso, independente de estudarmos ou não o espiritismo, mas muitas ideias, às vezes, a gente rechaça simplesmente, né, porque não vai ao encontro das nossas crenças que nós gostaríamos, e sem mesmo ter lido, ter estudado, a gente, né, faz essa reprovação, vamos dizer assim. Então, Kardec convida a todos esses opositores, essas pessoas que criticavam o espiritismo sem lê-lo, que tentassem provar por que ele estava errado, né, racionalmente, apresentando argumentações. Ele era muito receptivo às críticas e dialogava com essas críticas quando havia essa propositura aí de apresentação de argumentos racionais. E o que é muito interessante a gente observar nessa postura, né, do codificador. Então, ele lamenta aí nesse artigo, né, vamos dizer assim, todo essa onda, né, que também, ao mesmo tempo, essa onda otimista, mas também essa onda crítica em relação ao espiritismo, mas sem muita base científica, ou pelo menos sem muitos argumentos racionais para confrontação, tá? Então, nesse capítulo, vamos dizer assim, nessa primeira abertura, né, nesse editorial, a gente, então, percebe que o espiritismo está crescendo na Europa, a revista Espírito, o sucesso da revista, imagina, né, uma revista se sustentar ali naquele momento, apenas falando de espiritismo, com tanta gente contra, né, mas ela se sustentar ali já pelo seu terceiro ano, inaugurando ali o seu terceiro ano de vida, de fato, assim, animava muito mais Kardec do que o desanimava, apesar dessas críticas. Então, é mais ou menos isso, Felipe, que nós temos aí nesse primeiro ponto, tá? Que a gente pode até discutir aqui, né, algumas coisas, se vocês acharem pertinente. É uma das coisas que é interessante mostrar o Kardec, por um lado, animado, no momento em que a doutrina estava bastante popular, se expandindo,
E a gente tem alguns registros posteriores que, por exemplo, a Dora tenta identificar naquele documentário Em Busca de Kardec por que que o espiritismo diminuiu, mas hoje a gente tem uma outra faceta de oposição dentro da academia, dentro das universidades, com relação à própria doutrina espírita. Você pode comentar um pouquinho sobre essa Sim, oposição atual? foi muito boa essa sua questão, porque assim, eu trabalho na academia, né? Eu sou uma professora dentro da universidade, e nós temos visto um preconceito diminuindo em relação ao espiritismo. Nós já temos hoje uma vertente dentro da sociologia, especialmente a sociologia das religiões, dentro da antropologia também, as ciências das religiões. Aqui em Goiânia, que é onde, né, eu estou, onde eu moro, a universidade, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, ela tem um programa de pós-graduação em ciências da religião, em que o espiritismo, né, tem rendido aí várias dissertações e várias teses. Então, não há mais aquele preconceito da academia de que não compensa, não vale a pena estudar o espiritismo. Assim como também têm sido abertas as curiosidades, a vontade de investigação das religiões de matrizes africanas, né? Porque isso faz parte já da cultura brasileira, então a academia não pode fechar os olhos para isso, né? Evidentemente que a ciência, ela não tem, às vezes, a mesma preocupação com os religiosos de buscar a ciência apenas para comprovação, né, daquilo que nós acreditamos. É lógico que a ciência, ela vai fazer suas críticas, né, vai ponderar, vai chamar a controvérsia, mas pelo menos o espaço está aí para ser utilizado para o debate. Eu acho que isso é bastante importante. Então, é uma situação diferente daquela que Kardec viveu. Temos hoje espaço para estudos sérios, né? Eu dei um exemplo mais na área de ciências humanas e sociais, mas a gente sabe, por exemplo, que estudos sobre reencarnação nos Estados Unidos, na Inglaterra, experiência quase morte, têm corroborado muitas das ideias espíritas, né? Que a gente já vem, às vezes só para alguns no âmbito da crença, mas hoje já é possível ver muitas evidências de que, de fato, é um fenômeno natural essa sobrevivência após a morte, a possibilidade da reencarnação. Muito bom mesmo. E eu me lembro, né? Gosto muito dos trabalhos do Ian Stevenson, do Hernani Guimarães Andrade, sobre esses fenômenos, especialmente a partir de lembranças de crianças. É interessante ver o quanto saímos daquela oposição total, estamos indo para um outro patamar. Agora, Exatamente. uhum. Agora é uma coisa que só ocorre na ciência da religião ou tem outras, você falou da sociologia, né? Uhum. Mas tem outras ciências também que estão investigando a doutrina espírita? Sim, a sociologia e a antropologia é mais na área das ciências humanas, né, e sociais. Esses outros exemplos que eu te dei estão muito na área da psiquiatria, tá? Assim, Ótimo. e da terapêutica, né, na área da medicina. Aqui no Brasil nós temos vários estudos que tentam estudar o espiritismo a partir dos fenômenos de cura, né, do tratamento do passe. E então, assim, a própria medicina, ela também já está se voltando para a espiritualidade como um ponto importante que desenvolve, né, uma terapêutica bastante interessante de ser investigada, né? E na área da psiquiatria para entender o fenômeno mediúnico, o que acontece, né? Psiquiatria, psicologia, com a mente do médium que está em transe ali, e antigamente a gente sabe que, às vezes, alguns tipos de mediunidade eram considerados doenças psiquiátricas. Hoje isso já não é mais considerado uma doença psiquiátrica, porque é um grande avanço aí dentro dos estudos científicos que tentam, né, investigar aí os fenômenos espíritas. Muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa e lembrar que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, e aqui a gente tem, estou aqui no banner para vocês, diversos programas dos quais a gente tem, alguns mensais, outros semanais, e nós estamos estudando, para quem se interessa, o livro Visão Espírita da Bíblia, do José Herculano Pires, trazendo umas discussões bem interessantes
A gente tenta também trazer algumas atualidades, especialmente por conta dos projetos de Jesus Histórico, algumas coisas, descobertas recentes, claro, a gente não é Deus, a gente tem acesso àquilo que a gente pode neste momento, e coloca também algumas opiniões com base nesse grande autor da nossa parte, pelo menos dentro do Espiritismo, ele é bastante considerado, e toda terça-feira a gente faz esse trabalho lá no canal do Sejus. E quem quiser participar, quer debater conosco, tem a possibilidade de conversar com a gente pelo WhatsApp, que a gente aprofunda melhor esses estudos. E, Ângela, você também faz parte da AEFOS, né? Quer falar rapidinho sobre a AEFOS? A EFOS é, assim, é uma entidade que tem 3 anos de existência, é a Associação Espírita de Pesquisas, né, em Ciências Sociais e Humanas. É uma tentativa aí também da gente recuperar essa postura mais científica dentro do espiritismo. A gente faz um diálogo por meio de eventos, por meio da produção de artigos científicos com a academia, com a ciência. Então, é uma atividade assim, que eu gosto muito, porque no Brasil convencionou, assim, o espiritismo se estruturou muito dentro das bases religiosas, né? Então, a gente vai aí tentando buscar um pouquinho da contribuição espírita na área da filosofia, na área da ciência, e tentar promover um diálogo, especialmente com esses estudos mais contemporâneos, dentro das ciências humanas e sociais. E aí a gente tem vários estudos também, temos um canal no YouTube para quem quiser ver, né? Temos um site, estamos aí nas redes, então quem tiver curiosidade é só, para ter uma geral da associação, aefos.org.br, esse é aefos com PH, né? Então, vocês estão convidados também a colaborar conosco lá. Muito bom, gratidão, Ângela, por mais esse dia. Para todo mundo que assistiu, por favor, esteja junto com a gente, observe também os nossos programas no canal Paz e Bem também, e quem puder deixar uma contribuição com a assinatura solidária, a gente agradece para a manutenção de todos os trabalhos e até expansão, outros assuntos que de repente vocês não conhecem, a gente pode abordar também. Então, Ângela, agradeço, um forte abraço para você, um forte abraço para todo mundo que está aqui, nos acompanhou nesse momento, e um beijo enorme e até a próxima. Tchau. Até mais.